Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Há um filme conhecido, né, que conta a história de uma história muito interessante, assim, muito criativa, né? A história de um pai que vai com o seu filho, é mandado para o campo de concentração, e tem um filho pequeno, né? A Vida é Bela, né? Quem já conhece, mas lembra essa história? Tem um filho pequeno e que o pai, desde o primeiro momento, ele começa a dizer para o filho que eles estavam fazendo um jogo. E todo o filme é o esforço do pai para fazer com que a criança acredite que aquilo lá é um jogo, é uma brincadeira, né? E conseguem que ao longo de todo o filme, num drama mesmo, ele estava numa situação horrível, a criança começa a sentir falta da mãe, que eles tinham separado, provavelmente tinha perdido a esposa, eles estavam sofrendo, e ao mesmo tempo estava ali se esforçando para que a criança acreditasse que fosse uma brincadeira e para fazê-la feliz, né? Para que ela estivesse se divertindo, para que ela tivesse, e consegue, né? Consegue. É interessante porque eu falo isso porque, de fato, penso que o modo como enxergamos a vida, como enxergamos as coisas, é muito importante, né? Não é o mais importante, mas digamos, para a nossa felicidade aqui na Terra é muito importante. E se nós enxergássemos a vida como um jogo, né? Como um esporte, com certeza, digamos assim, seria muito mais leve, né? Muito mais legal. Agora que nós estamos nessa época de Olimpíadas, né? A gente, especialmente, eu digo, seria muito mais leve, especialmente pensando nas dificuldades. Uma pessoa que está praticando um esporte, né? Agora a gente está torcendo aí para as meninas do vôlei, né? Se ela perde um set, né? Não vai dizer, ai, nossa, que horrível, que ruim, como o vôlei é a pior coisa do mundo, por que eu escolhi jogar vôlei, né? Não faz sentido, né? Ela fala, legal, agora a gente vai recuperar e vai atrás, vai virar o jogo, e faz parte, né? Da vida, faz parte essa atitude, né? E por isso às vezes é essencial. Às vezes tem pessoas que encaram a vida como uma tragédia, e às vezes qualquer coisa pequena, qualquer dificuldade pequena é como se fosse uma tragédia, né? Como, nossa, por que isso, por que tal, por que comigo, e agora? E quando veja que diferença é se nós falamos, puxa, como que eu vou superar isto, né? Que atitude eu tenho que tomar? O que eu tenho que fazer diante desse problema? Né? Quer dizer, esse espírito esportivo, né? Que é bem próprio agora para essa... Aliás, eu nem tinha pensado, mas eu estava até programado, né? A meditação, falar sobre essa lutar com alegria, que é uma perspectiva da vida que nos dá depois, que é o que nos dá a constância. Porque se eu, diante das dificuldades, eu tenho alegria, eu tenho esse espírito esportivo, então eu vou conseguir, eu vou superando. Embora eu possa perder muitas vezes, claro, às vezes eu perco um, perco outro, às vezes eu perco até uma partida inteira, né? Mas nunca vamos ser eliminados, né? No final, se a gente continua lutando, a gente vai ganhar a medalha, né? Medalha de ouro ainda lá no céu, né? Se a gente considera assim, aí sim a gente consegue a constância, a persistência, a gente consegue esse autodomínio, né? Às vezes a coragem para enfrentar as situações vem dessa perspectiva.
Há umas palavras de São Paulo que falam exatamente sobre isso, né? Falando sobre qual que é a atitude de um cristão, né? Diante da vida. Ele diz assim: não sabeis que nas corridas do estádio todos correm, mas um só recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todos os atletas impõem-se uma rigorosa abstinência, e eles o fazem para conseguir uma coroa corruptível. Na época, de fato, colocava uma coroa, né, nos corredores, nos atletas, nas pessoas. Nós, porém, esperamos uma eterna. Eu, portanto, corro, não como quem corre na incerteza, luto, mas não como quem açoita o ar. Né? Eu corro, eu luto. Né? Vamos assim, e nós devemos fazer a mesma coisa, mas não para conseguir uma coroa corruptível, né? Uma medalha que, mas para conseguir, digamos assim, a medalha da vida eterna. E esse é o caminho do cristão. E ao mesmo tempo com essa alegria, né, de que sabemos, com alegria, porque sabemos que com a ajuda de Deus vamos vencer. Né? Vamos vencer, que o que importa, vamos vencer se lutamos, se vamos enfrentando as dificuldades. Às vezes dificuldades graves que podem gerar em nós, às vezes até uma tentação de desespero. Desespero é desistir, falar, nossa, não dá, por isso eu não consigo. Não. Às vezes vem essa tentação, mas podemos ter a certeza, né? Eu vou continuar, eu vou lutar, eu vou recorrer a Deus, eu vou ver o que eu posso fazer. E acontece a nossa vida sempre para um cristão, que depois passa o tempo e às vezes aquela perspectiva que parecia, que a gente não viu uma luz no final do túnel, então a gente começa a ver, de repente ela aparece e vamos encontrando as soluções. O importante é nunca desistir, né? E conseguir essa alegria. Por isso eu penso que para viver com essa perspectiva de uma luta alegre, lutar com alegria, essa perspectiva de espírito esportista na vida, talvez, e que vai nos gerar a alegria, eu pensava que são como duas colunas, que são, acho que, dois verbos, né? Traduzir em dois verbos, são fundamentais, né? Que é o fundamento da alegria, desse espírito otimista e esportivo, que é confiar e amar. Dizia que o que importa é não desistir, que o que importa é lutar, mas como que vamos fazer isso, né? Da onde que a gente vai tirar essa ideia? Nasce da confiança em Deus. Né? Esse primeiro verbo que é a confiança. A confiança. É aquilo que Jesus gostou muito quando uma mãe assim um pouco abusada, né? Chegou a Jesus: eu quero que os meus 2 filhos estejam sentados, um à tua direita e outro à tua esquerda, né? Não precisa de mais nada, né? Eu queria, ou seja, eu quero que seja o primeiro ministro lá e os dois quero. E Jesus pergunta, Jesus não fala, você não faz cabimento o que você está pedindo. Ele pergunta: mas vocês podem beber o cálice que eu hei de beber? No fundo, é uma forma de dizer, mas vocês estão dispostos a sofrer tudo que eu vou sofrer? Né? No fundo, podia traduzir assim: vocês estão dispostos a lutar para valer com esse espírito esportista? E eles responderam, né? Podemos. É uma palavra que, bom, Jesus não... Então, fala aí, então vocês vão, né? Vocês vão sim... Vocês vão sofrer o que eu vou sofrer, vocês vão chegar no céu, vocês vão receber esse prêmio que vocês estão pedindo. Mas ele gostou, porque no fundo, talvez aqueles 2 apóstolos, né, Tiago e João, eles não pensavam, não sabiam exatamente o que ia acontecer, mas eles olhavam para Cristo e falavam: podemos, porque nós queremos, nós estamos aqui com Cristo, estamos aqui com Deus. E esse espírito nasce da confiança. A confiança que vem da fé em Deus, né, em primeiro lugar. Dessa certeza que
que o mundo é criado por Deus, é governado por Deus, que Deus está ao nosso lado, né? E que, portanto, nós não vamos perder. Há umas palavras de Isaías que são exatamente transmite essa ideia, né, da confiança em Deus que nos leva a lutar. Não sabes tu, não aprendeste que o Senhor é Deus eterno, que criou os confins da terra, que nem se fadiga nem se cansa, que não há quem alcance a sua sabedoria? Ele dá vigor ao esgotado e multiplica as forças ao débil. Cansam-se os jovens, os guerreiros chegam a fraquejar, mas os que confiam em Deus renovam as suas forças e criam asas sem desfalecer. Ou seja, enfim, qualquer coisa que fazemos, vamos pensar agora num trabalho, né? Que eu tenho uma meta que eu quero atingir, a gente cansa. E às vezes a pessoa desiste, ou nos nossos propósitos, fala, puxa, eu quero fazer oração, eu quero, né, ter essa atitude, eu quero trabalhar desse jeito, eu quero melhorar nesse aspecto, e chega uma hora que já cansa, né? Aqui que fala Isaías, né? Os guerreiros chegam a fraquejar, até os jovens se cansam, né? Essas energias humanas, por exemplo, das pessoas jovens, se esgotam. Mas os que confiam em Deus renovam as suas forças e criam asas. Confiar em Deus, né? Confiar a Deus, que está sempre nos dizendo, agora cada um pode pensar, né, talvez no momento que vive, às vezes podemos pensar nessas pequenas batalhas diárias que temos todos os dias, nos nossos cansaços. E confiar em Deus é pensar o que Deus está me pedindo agora. O que Ele está me dizendo? Provavelmente está dizendo lá, mar adentro, né? Como Jesus falou para Pedro. Está dizendo, vai, dá mais esse passo. Vai até o final do ano, né? Começa de novo. Ou também está nos dizendo, como diziam os apóstolos, descansa um pouco, né? Recupera suas energias, né? Se afasta um pouco desse problema, para depois voltar a ele, talvez mais para frente. Enfim, essas coisas que são boas, esses apoios humanos, né? Apoios psicológicos, apoios da medicina, o que seja, mas manter é isso que, em geral, Deus está dizendo, né? Mar adentro. E quando nós escutamos essas palavras de Deus, ou pelo menos aquilo que Deus está nos falando, ou seja, que nós colocamos a confiança em Deus, não nas nossas forças, não na perspectiva humana, que às vezes pode desaparecer, então se colocamos a confiança em Deus, então nós continuamos, nós damos os passos. Tão bonita, né, aquela passagem que acontece com Simão Pedro, que Jesus diz, né, eles estavam saindo da barca, e Jesus diz, rema mar adentro, lançai as vossas redes para pescar. E Pedro, em uma frase, mas que nós podemos pensar no nosso caso, né, um processo assim, às vezes ele diz, primeiro, mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. É a perspectiva humana. A gente fala, nossa, mas eu estou cansado, eu já fiz tudo isso, você está me pedindo para fazer de novo a mesma coisa, que não vai dar certo, né? Ainda mais nem é hora para pescar. Mas por causa da tua palavra, lançarei as redes. Então, a confiança é isso, é buscar a palavra de Deus, né? A palavra de Jesus. No fundo, é buscar o que Deus espera de mim agora, nesse momento. O que Ele está me pedindo? E sabemos que Deus nunca decepciona, né? Deus, se nos pede algo, Ele também vai nos dar a capacidade para aquilo, vai nos dar essa energia que fala o profeta Isaías, né? As pessoas que se renovam as suas forças, né? Se Deus me deu uma missão, me ajudará a levá-la a cabo. E como uma pessoa
como uma pessoa, de fato, uma pessoa se transforma quando começa a pensar assim, a buscar apoiar-se em Deus. A gente vê na própria transformação de São Pedro, né? Talvez é fácil imaginar, né, por outras passagens também, que São Pedro era uma pessoa assim muito, com certeza, né? Ele era uma pessoa muito ativa e tal. E talvez assim, com a sua atividade, talvez não escutasse muitas pessoas, né? Fosse aquela pessoa que vai fazendo, imagino talvez um pouco, né? Um pouco, talvez cheio de si mesmo e mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Aí talvez, mas ele estava diante de Jesus e falava, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E de fato, quando lá veio uma enorme quantidade de peixes. Mas nós também, quando nós confiamos em Deus, basta pensarmos agora, né, nos nossos problemas, algumas nossas pequenas batalhas e imaginar o que será que Deus está me pedindo aqui, nessa atividade, nesse meu trabalho, nisso que eu estou um pouco cansado. Então, a nossa perspectiva já muda, em primeiro lugar, mas nós vamos mudando também, né? Nós vamos nos transformando. Primeiro porque também é verdade que nós, se confiamos em Deus e persistimos nessa confiança, nos apoiamos na palavra de Deus, vamos vendo as soluções, as coisas, e isso nos alegra, nos anima, nos amadurece, né? A gente vamos nos enchendo de paz, de segurança, também dessa sabedoria que fala, não, nossa, eu estou preocupado com coisas muito secundárias. Acho que o importante é isso, é aquilo. E a própria vida vai nos transformando, né? A gente vai amadurecendo. Por quê? Porque a gente pôs a confiança em Deus, não nas nossas forças, que sempre fraquejam, que, digamos, que nunca são, que às vezes também podem nos decepcionar um pouco, né? Nas nossas forças, nas forças dos outros, ou seja, na tecnologia, seja nas outras pessoas que talvez a gente admire, que depois nos decepcionam. Quer dizer, não que tudo isso seja mal, e tem muitas coisas que não decepcionam, que nos dão alegrias, mas são alegrias às vezes passageiras, são às vezes que também nos podemos entrar numa ilusão, às vezes até alegrias enganosas, mas a confiança em Deus nunca. Digo, confiar, né? Confiar. Então, mas claro, confiar em Deus, que nos ajuda também a confiar nas pessoas certas, nos ajuda a confiar também naquilo que Deus vai nos dando, né? Como ajuda. E o segundo verbo que dizia, que é como a base dessa luta esportiva, de nunca desistir, de continuar sempre em frente, e que é, primeiro, confiar, e a segunda palavra é amar. Amar. Diria assim que o amor, ele vai ainda mais longe do que a confiança. Ou melhor, vai ainda mais longe, ou é até mais fundamental que a confiança. Que podemos dizer assim, quem ama, confia. E, sobretudo, eu dizia que é mais fundamental e também vai mais longe porque o amor é a grande motivação. Se a confiança faz que a gente nunca desista, o amor faz com que a gente supere as dificuldades, com que a gente ponha uma força ali especial. É a força do amor. Aliás, no Cântico dos Cânticos, a Sagrada Escritura diz: um homem com amor é mais forte do que a morte. É verdade. Basta pensar em Jesus Cristo, né? Ele venceu a morte com o amor. Ele se deixou cravar na cruz por amor. Aí venceu a morte, né? No sentido, morte venceu o pecado, né? Nos deu a salvação. Há uma história conhecida, né? Mas eu trago aqui de Saint-Exupéry, né? Um livro Terra dos Homens, que ele conta que um piloto, de repente perdido no meio do deserto africano, que caiu, né? Piloto da Primeira Guerra Mundial, então caiu lá no meio do deserto. Naquela época não tinha, podia esperar que não conseguisse nada, né? Que alguém viesse resgatá-lo. Então ele
ali ele começou a caminhar por um lugar que acho que é por aqui que eu vou encontrar água, que eu vou encontrar alguém para me ajudar. E começar a caminhar. E caminhou 60 quilômetros sem beber água, né, no meio do deserto. Né, caminhou o dia inteiro. E chegou no deserto, chega um momento que de dia faz muito calor e de noite faz muito frio. E naquele frio ele sentiu aquela vontade de adormecer e sabia que se adormecesse ali já estava sem energia e ali ele ia morrer, né? E de repente ele diz assim, né, no meio daquela situação física que podia se entregar à morte depois de ter caminhado tanto para se salvar, disse assim, pensou: revejo os olhos da minha mulher, olhos que de agora em diante estarão sempre diante dos meus olhos. Eles me interrogam. Revejam também os olhos de todos os que talvez pensam em mim. E eles me interrogam. Toda uma assembleia de olhares censura o meu silêncio. Algo por dentro remexia, chacoalhava e levantava do chão. Sim, eu não fico em silêncio, eu não fico parado. Eu respondo com todas as minhas forças. E conta que... sim, esperai por mim um pouco, eu chegarei. Foi assim que, falando eu chegarei, pensando nos olhos da sua mulher, nos olhos dos seus amigos, e conseguiu então andar toda a noite e depois conseguiu se salvar. Foi nesse momento que estava querendo desistir, mas foi o amor que levou a se salvar. Bom, isso é uma história, né, literária, mas é verdade, quando nós temos um motivo, quando nós temos que ajudar alguém que nós amamos, quando nós fazemos algo por amor a Deus, né? Por amor à igreja, por amor às pessoas, então a gente supera, né? A gente vai um pouco mais, a gente dá esse passo, a gente vence, como diz a Sagrada Escritura, vence a própria morte, né? Consideramos agora a morte essas desistências, esse dizer que basta, enfim, talvez a nossa indiferença. É verdade, quando aparecem os momentos difíceis, também não precisamos pensar nesses grandes momentos difíceis ou momentos muito difíceis, mas no nosso dia a dia, estamos fazendo algo ou na nossa vida e que parece que a gente tá tudo difícil, então vem muitas razões para desistir, né? E se a gente para pensar, quando a gente está desanimado de algo, aí as razões aumentam, né? E a gente, com facilidade, a gente se convence. Mas, se nós encaramos a vida como um esporte e temos essa motivação, a motivação do amor, nós pensamos nas pessoas, ou pensamos, às vezes, no bem que nós vamos fazer terminando aquele trabalho. Então, às vezes, basta esse argumento, né? Se é por amor, para não desistir. É como dizendo, como o aviador que diz assim, eu respondo, né? Não vou ficar parado. Por quê? Porque tem pessoas que me esperam, né? Porque tenho esse motivo. E conseguimos, né? Então que nós pensemos um pouco, o que nos move? Se é nosso egoísmo, se é a nossa comodidade, por exemplo, né, a gente trabalha, eu trabalho nisso porque eu gosto de trabalhar, porque isso me faz bem, porque, enfim, são argumentos bons, claro, mas se é só isso, então, é claro que a gente vai desistir, com facilidade a gente vai desanimar, porque agora eu já não gosto mais, porque as dificuldades aparecem, né? Sempre aparecem, a vida é cheia de dificuldades, a vida é um esporte, né? Que tem a gente perde muitos pontos então a gente desiste. Então a gente às vezes não tem essa atitude de generosidade. A gente vai levando a vida, às vezes tudo bem, a gente vai fazendo coisas porque para nossa própria sobrevivência, para o nosso próprio comodismo, mas não é uma vida cheia de amor, né? Não é uma vida de vitória, é uma vida que a gente vai levando, né? A gente vai fazendo aquilo que é o melhor para nós.
a um ponto de caminho que eu já citei aqui outras vezes, mas que diz assim, é curioso até, a gente não entende num primeiro momento, mas que está nesse contexto. Diz assim: dizes que não podes fazer mais, não será que não podes fazer menos? Está dizendo assim, às vezes a gente fala, não dá mais, já fiz tudo. Porque às vezes porque nos falta amor. Né? Porque a gente, no fundo, a gente não quer fazer o mínimo ali necessário para sermos pessoas honradas, sermos pessoas dignas, para que ninguém reclame, para que a gente cumpra o nosso dever, mas a gente não vai além, né? E todos nós também temos a experiência que quando nós amamos, quando nós, pode ser até um trabalho, né? Nós queremos fazer aquilo bem feito, porque vemos a transcendência que tem, as pessoas que vão se beneficiar daquilo. Então nós fazemos mais, né? A gente vai encontrando. Por isso, também na Sagrada Escritura, na Bíblia, e quando Jesus se comunicava, falava com as pessoas, ele sempre esperava essa resposta. Né? Eis aqui, né? Eu respondo, eu estou aqui, sim, né? Eu quero fazer mais. É assim que veja, essa perspectiva esportista da vida é isso. É ter essa motivação, é ter esses amores aqui bons, né, ilícitos, que nos fazem andar, né, vencer e continuar lutando. Às vezes, é verdade que pode ser que em algum momento, ou às vezes a gente fazendo um pouco de exame, a gente percebe, puxa, mas eu não tenho essa motivação do amor. Então o que fazer? Fazer aquilo que dizia São João da Cruz: onde não há amor, põe amor e tirarás amor. O que significa? Eu vou fazer por amor, eu vou fazer pensando nas pessoas, eu vou fazer por amor a Deus, e tirarás amor. E chega uma hora que a gente vai encontrar essa motivação, a gente vai encontrar essa alegria, né, de lutar, esse esforço, esse grito de São Paulo que dizia: quem nos separará de Cristo? A tribulação, a angústia, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Não, que todas essas coisas as superaremos graças àquele que nos amou. Quando a gente descobre, né, esse amor, principalmente o amor que todos nós temos, né, que é o amor de Deus por nós, e procuramos, ainda que seja um pouquinho, né, um pouquinho, a gente entende esse amor de Deus por nós, e um pouquinho que seja, que nós queremos corresponder a esse amor, então nada nos separará do amor de Cristo. As dificuldades não vão nos esmagar, né? Nós continuaremos lutando. Nós teremos, assim, com confiança, com amor, esse espírito esportista, de nunca desistir, de viver, que esse é o nosso destino aqui nessa terra, né? De viver lutando, né? Viver superando as dificuldades que venham, né? Sempre olhando para o nosso fim último, né? Que, usando essa imagem de hoje, né? Que não é a medalha que vai desaparecer, mas é sobretudo a medalha da vida eterna, né? A medalha do céu, a medalha do amor de Deus, que todos nós estamos chamados, né? Desde que lutemos com esse espírito esportista. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicasse nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.